Bom dia, riqueza. Estamos ao vivo para mais um momento com Deus, a nossa semanais. Toda terça-feira, 10h10 aqui no Instagram. E hoje o nosso tema é como se manter firme, mesmo na insegurança, né? Como encontrar paz em momentos de insegurança, em momentos difíceis. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Como encontrar paz em... Oi, Samara, seja bem-vinda. Tá. Eu quero colocar aqui. Comente MC27. Vamos lá. Deixa eu encaminhar aqui. Quem tá chegando, encaminha também essa live. Bem, já estamos algumas semanas fazendo as nossas lives toda terça-feira, 10h10, nosso momento íntimo com Deus. E nas últimas 3 semanas, né, essa é a terceira, nós estamos estudando Provérbios. Então hoje nós vamos estudar Provérbios 3 e vamos trazer o que Deus quer tocar no nosso coração sobre você se manter em paz, se manter firme, mesmo em momentos de insegurança, momentos de incerteza, momentos desafiadores. Como eu sempre falo, esse nosso momento íntimo com Deus não é algo para você ficar somente aqui nesse momento. O seu momento íntimo com Deus é você e Deus. Aqui não exclui você levar essa palavra para um momento onde você está ali, somente você e Ele, para que Ele possa tocar no seu coração. Mas se você está assistindo essa live é porque Deus quer trazer uma mensagem para você. Ele quer te falar de alguma forma sobre algo que você está vivendo. E por muito tempo, né, eu não tinha muita conexão, assim, tinha conexão com Deus, mas queria mais, entender mais, só que eu não sabia como, né? Eu lia a Bíblia, não entendia, eu não sabia como ouvir a voz de Deus, como discernir a voz de Deus, como me relacionar com Ele. E essa palavra, assim, ela me trouxe muitos insights, muitas coisas que eu quero compartilhar com você. Mas a principal delas, né, que eu quero que você que tá aqui... Oi, Carla! Quanto tempo, Carla? Que bom ter você aqui. Oi, Pri, seja bem-vinda. Lembrei até que eu tenho uma novidade para quem tá na comunidade Mulheres Seguras de Si. Mês que vem nós vamos iniciar, né, o mês de outubro. Inicia-se o Outubro Rosa, né? E nós vamos fazer uma campanha de Outubro Rosa para quem tá aí com essa vontade de entrar na comunidade, mas ainda não conseguiu. E a campanha vai chamar Uma Amiga Segura a Outra, para que uma pegue na mão da outra e a gente caminhe juntas aí. E eu estava até preparando a nossa aula de hoje, que hoje nós temos encontro. Pois é, verdade. E eu estava preparando a nossa aula da comunidade Mulheres Seguras de Si, que é um ambiente onde nós estamos completando 6 meses de comunidade, amanhã também. E essa comunidade, ela nasceu muito dessa minha conexão com Deus, de buscar o meu propósito, de buscar realmente o que Deus queria usar a minha vida para esse momento que nós estamos, né? Nós vamos viver aqui, sei lá, 80 anos, 100 anos no máximo. E existe um propósito para a nossa vida, né? A gente não está aqui em vão. E nessa busca incessante, Deus me trouxe que eu precisava abrir um ambiente para curar mulheres da insegurança, assim como eu também já fui muito insegura, e como que a insegurança, ela atrapalha a gente acessar aquilo que Deus tem para nós.
Seja bem-vinda, Vanderleia, bom dia. Ilane, que está chegando agora também na nossa audiência, na mentoria, seja bem-vinda. E como que a nossa insegurança, ela vem primeiro de uma falta de você saber quem você é, da sua identidade, né? E também ela te impede de acessar tudo que Deus quer pra você. E a insegurança, ela te sabota, a insegurança faz você duvidar de você mesma, faz você procrastinar, faz você ser dominada pelo medo. Então Deus trouxe no meu coração abrir essa ambiência, que é a comunidade Mulheres Seguras de Si, para que nós pudéssemos trabalhar, né, vários âmbitos ali da cura emocional, espiritual. E eu estava preparando a aula, que hoje vai ser o nosso terceiro dia também da experiência do lar. E como que tem conexão com o tema da nossa live de hoje, que é como encontrar paz em meio à insegurança, né? Como você honrar aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Pega essa palavra aqui, esse insight. Quando Deus te criou, Ele já tinha planos para você, desde antes de você estar no ventre da sua mãe. Você não está aqui por acaso. Você não é uma mera coincidência. Você não está vivendo nesse momento, nesse tempo, nessa situação de economia, de sociedade. Não é em vão. Deus tem um propósito para todas as pessoas. Só que algumas pessoas Ele chama pelo nome, Ele chama para uma execução diferente. Então tem nomes na Bíblia que Deus chamou para determinadas situações. Ele chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Ele chamou, cada pessoa Ele chamou para uma determinada tarefa, vamos dizer assim. E nesse tempo Deus te chama para você cumprir algo, porque você não está aqui só por nada. Além de um propósito, você tem um chamado e Ele está te chamando para cumprir algo que Ele colocou no seu coração e Ele te deu habilidades para que você cumpra com isso. Só que o que vai acontecer? Que é onde entra aqui no tema da nossa live. Quando Deus te chama para cumprir algo, vai existir muita guerra, muitas barreiras, muitas lutas. E uma barreira vai ser a sua insegurança, vai ser a sua mente, vai ser o mundo espiritual, vai ser bloqueios que você tem, que vão tentar te impedir de cumprir o que Deus está te chamando para fazer. E você só tem pouquíssimos anos para cumprir isso. E talvez até você só tem esse momento agora para você começar a se mover para cumprir isso. E se você passar, pode ser que Deus Ele vai usar outra pessoa para cumprir isso. Então Ele te chama para cumprir algo que Ele quer para esse momento, essa estação, essa geração. E aí vem os desafios. Vem o inimigo que vai tentar te tirar, te duvidar se você tem mesmo esse chamado, que você não está pronta, que você talvez não tem o suficiente para você cumprir esse chamado, parece muito grande para você cumprir, que você não vai dar conta. E como nós vamos encontrar então essa paz, esse discernimento, essa sabedoria para cumprir o que Deus nos chamou para esse momento, em meio a tantos desafios que vão aparecer, porque você vai ser testada justamente naquilo que Deus quer te usar. Porque o inimigo ele vai fazer você duvidar que você é capaz daquilo. Foi o que aconteceu quando eu abri a comunidade. Eu falei, Deus, mas eu não estou pronta. E Ele falou, só vai. Só obedece. Só faz o que está ardendo no seu coração. Se você ficar achando que não está pronta, que não é agora, que não sabe como que vai fazer, vai passar o momento. E
Nesse momento eu quero que você pense. Você consegue identificar na sua vida que você tem um chamado, mas que você precisa de essa coragem para assumir e se posicionar em algo que Deus te chamou especificamente para fazer? Qual a área que você percebe que está sendo mais desafiadora e que você precisa de direção? Que você precisa de destravar? Que você precisa superar para cumprir o seu chamado? E aí eu quero ler alguns versículos de Provérbios 3, que é o que a gente está estudando hoje. Em Provérbios 3 começa assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. No versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração. Tema o Senhor e evite o mal. Eu estou lendo vários versículos aleatórios, tá? E ele fala no versículo 17, quando for possível, não deixe de fazer o bem. Não tenha inveja. Honre. A honra é herança dos sábios. O que Provérbios 3 tem a nos ensinar sobre como encontrar paz em meio à insegurança? Obedecer os mandamentos, temer ao Senhor, entendendo que o que você está cumprindo aqui nesse momento na Terra, o seu lugar não é aqui. O que você tem é muito maior. Você é um ser espiritual. Tudo que você está passando é passageiro. E ele vai te ensinar algo. E ele vai te preparar, te moldar, te forjar. Mas você precisa entrar em movimento para cumprir isso. Temendo o Senhor, porque se você está aqui nessa live, você já acredita em Deus. E talvez isso está te gerando saber que você tem um propósito, saber até qual é o seu propósito, porque existem fases, né? No início eu não sabia qual era o meu propósito, eu não sabia qual era a minha identidade, eu não sabia qual era o meu chamado. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Não tem uma frase assim que eu nem sei quem falou, mas o que Deus tem para você é grandioso. Então vem grandes responsabilidades. E aí na hora que você encontra o seu propósito, você entende qual é o seu chamado. Às vezes isso é muito grandioso para você. Mas Deus te confiou isso. Deus te confiou essa geração para você transformar as pessoas que você se conecta. Principalmente dentro da sua família, dentro da sua ambiência como amizades, a sociedade que você está se inserida. E Deus te confiou isso. E às vezes isso é grandioso para você. Mas Deus nos deixou aqui ensinamentos e direcionamentos para que você consiga cumprir aquilo que Ele te confiou. E mesmo em meio a essas batalhas, como a insegurança, como a incerteza, como às vezes até a culpa, a vergonha, o pensamento de achar que não é capaz, não é merecedora, não está pronta ainda. Mas Deus traz esse direcionamento. E Ele diz que se você seguir os mandamentos, você terá uma vida de prosperidade e paz. E quais são os mandamentos do Senhor?
primeiro mandamento, e é muito interessante que é bem conectado com a aula que a gente vai fazer à tarde da comunidade. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, o que era amar a Deus? O que era amar a Deus? O que é temer a Deus? Não é ter medo e não é ver somente o lado bom. É você entender que você tem uma responsabilidade, realmente. Por isso que me veio muito na mente essa frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só que você não está sozinha. Por quê? Você às vezes acha que o chamado que Deus te entregou para você cumprir, Ele te chama pelo nome, pelas suas habilidades, pelo que você carrega, não são só diplomas, mas pelo que Ele colocou em você de característica, de dons. E Ele te chama para cumprir. Só que Ele é um Deus tão bondoso, Ele não vai te pedir nada que Ele sabe que você não consegue entregar. Só que no seu entendimento, aí tem uma parte aqui em Provérbios que ele fala, ó, não se apoie, no versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, não vai ser só no que você tem capacidade de fazer, não vai ser só nos cursos que você fez, não vai ser só no que você sabe como fazer. Porque senão isso vai ser por você, só você, né? Vai ganhar o crédito. E no último versículo, que é o versículo 35 de Provérbios 3, ele fala assim, a honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos. Então, juntando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E sabendo que Deus nos pede para cumprir um chamado e honrar Deus, e honrar, ele fala honrar. A honra é herança dos sábios. Como honrar a Deus? E como honrar é como um princípio a honra. Eu não honro só a Deus, eu não honro só os meus pais. A honra é um princípio que você vai aplicar em toda a sua vida. É você dar créditos a quem você deve dar crédito. Então, honrar a Deus é dar crédito a Deus. E aí existe essa linha muito tênue. Porque para eu cumprir o meu chamado, eu preciso me mover. Eu preciso fazer aquilo que está sobre as minhas mãos. Então, Deus não vai abrir uma live aqui para mim e falar. Mas Ele vai me dar o discernimento e a sabedoria de ter processos dentro da minha empresa e eu saber que eu preciso fazer uma live. Deus não vai ir lá e fazer uma venda para mim. Eu sei que eu vou precisar de uma instrução para ir lá fazer uma venda. Deus não vai fazer uma entrega de mentoria para mim. Eu vou ter que adquirir conhecimento em fazer. Mas tem coisas que estão fora do meu controle. Então eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu honro. Por quê? Se eu só dou créditos a mim mesma, Deus não vai permitir que você avance. E como eu dou crédito, como que eu dou honra para Deus? Eu descansando. Faz sentido? Eu descansando e entregando aquilo que não está nas minhas mãos, que não cabe a mim,
saber ter controle sobre aquele acontecimento. Então isso é o mover pela fé. Isso é o honrar. Isso é você, mesmo em meio a uma guerra, você encontra paz porque você sabe quem está te sustentando. Você sabe que você tem um chamado para ser cumprido. E você não está brincando com aquilo que Deus te entregou. E uma coisa muito importante para encontrar paz é você parar de se culpar pelos seus erros, pelos seus pecados, pelos seus atos. Porque Deus é um Deus tão amoroso que Ele olha para você, Ele sabe do seu coração e Ele vai olhar a intenção do seu coração. Quando você olha para você mesmo com vergonha, com pena, com vitimismo, com culpa, você não está honrando aquilo que Deus fez por você, que é entregar o seu próprio filho para pagar os seus pecados. A paz vem quando eu olho para a minha história, eu honro a minha história, eu sei que o que eu estou vivendo é um processo e eu passo por esse processo com gratidão. E eu me coloco no meu lugar, com postura, com posicionamento, fazendo aquilo que está nas minhas mãos fazer, sem me culpar, sem me sentir responsável pelos por cumprir esse chamado. Eu só preciso fazer a minha parte para que eu consiga dar créditos e honrar Deus, honrar os meus pais, honrar a minha vida, honrar a minha história. E eu vou deixar uma tarefa para vocês que está assistindo essa live. Você vai listar. Eu até coloquei aqui, né, uma retrospectiva. Você vai listar dentro da sua vida. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, que começou a chover forte aqui. Você vai listar, fazendo uma retrospectiva da sua história. Quais foram os momentos que eu percebi o agir de Deus na minha vida? E eu vejo o agir de Deus na minha vida desde o momento que eu nasci. Porque quando eu nasci eu quase morri. E depois eu quase morri de novo, depois eu quase morri de novo. E às vezes a gente está em situações que a gente parece que não tem saída, ou parece que a gente não vai conseguir cumprir aquilo que Deus colocou, mas Deus sempre está nos amparando. Deus está do seu lado. E eu quero que você faça essa retrospectiva e liste essas bênçãos que você já recebeu, quais foram esses momentos que você percebeu o agir de Deus na sua vida. Lúdia, mas são muitos, mas não tem problema, liste. Por quê? Não importa o momento que você está vivendo hoje. Deus tem um chamado para você. Deus quer que você cumpra algo específico. E você sabe o que é. Porque isso arde no seu coração. Mas você acha que você tem que ter todas as habilidades, que você tem que estar totalmente preparado. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você se mova e Ele vai te entregando uma próxima unção.
E esse olhar é para que você comece a honrar a sua história. Porque o que Deus espera de você hoje é até onde você já foi. O que Deus espera de você é que você cumpra, porque chamado não é para a vida inteira. O chamado, ele muda. Deus te chama para fazer uma coisa, aí ou você cumpre ou não cumpre. Aí Deus te chama para outra coisa, aí você cumpre ou não cumpre. Então tem momentos que Deus vai te chamar para um determinado projeto. Ou Deus vai te chamar para você ficar mais dentro de casa. Ou Deus vai te chamar para você ir para um presencial. Ou Deus vai te chamar para você abrir um negócio. Ou Deus vai te chamar para você ser mãe. Ou Deus vai te chamar para fazer uma palestra. Ou Deus vai te chamar para você cumprir determinada ação, que às vezes naquele momento você nem sabe muito bem se aquilo está fazendo sentido, mas aí aquilo vai determinar o que? Se você vai ou não. E o chamado é assim, ó, é ou não é. E depois de muito tempo que você vai conseguir ver que, nossa, aquele chamado eu obedeci, e isso deu essas consequências. E por isso que eu quero que você faça uma retrospectiva da sua vida e entenda, né, e comece a perceber quais foram os momentos que Deus agiu, porque a partir daí vai te dar coragem para você agir para um novo momento, para uma nova estação, para um novo chamado que Deus tem para sua vida. E Deus, ele vai agir na hora que você permitir, na hora que você der essa brecha. Se você está só executando, ou só se sabotando, se vitimizando, e você não está deixando Deus agir, ele não é intrometido. Então lembra até de Adão e Eva. Deus deu uma ordem, um mandamento para eles, né? Deu uma ordem. E eles fizeram outra coisa. Então Deus, ele não vai ficar intrometendo na sua vida. Deus, ele vai estar assim, sempre mandando mensagem, sempre mandando instruções, sempre aparecendo pessoas para falar na sua vida. Mas você que vai escolher qual atitude que você vai ter. E te incomoda, porque isso é temer ao Senhor. Te incomoda você saber que você não está cumprindo aquilo que Deus te entregou na sua mão? Te incomoda saber que você não está fazendo aquilo que Deus espera de você? Te incomoda? Tem uma história que eu gostava muito de contar quando eu comecei no digital, que é a história do cachorro que estava sentado na porta de uma casa. E esse cachorro, ele latia, chorava sem parar e ficava naquilo. E todo dia um garoto passava na porta dessa casa, onde ficava 2 velhinhos sentados, e aquele cachorro lá sentado do lado dos 2 velhinhos e chorando e latindo, e chorando e latindo. Até que um dia o menino não aguentou mais. Todo dia que ele passava lá, aquele cachorro estava lá latindo, chorando. E o menino passou e foi lá, decidiu falar com os 2 velhinhos que estavam sentados na porta. E falou assim: mas por que os senhores não fazem nada? Esse cachorro, todo dia que eu passo aqui na porta, esse cachorro tá latindo e tá chorando. E ele tá aí sentado no mesmo lugar. Por que os senhores não fazem nada? E os velhinhos viraram para esse menino e falaram assim: olha, o que acontece? Esse cachorro, ele tá sentado num prego. Na hora que incomodar o suficiente, ele vai levantar. E eu percebo que Deus, ele vai mandando mensagens para a nossa vida a ponto de o que a gente está vivendo, às vezes, tá tão incômodo, porque a gente não está cumprindo aquele chamado, a gente não está obedecendo, a gente não está fazendo aquilo que Ele nos ordenou, mas só cabe a nós obedecer, só cabe a nós sair, né, desse lugar de incômodo.
E Deus me entregou 3 palavras no ano passado, que é ordem, governo e simplicidade. E vivendo debaixo dessas 3 palavras, nessa estação, era o que Ele esperava de mim. Ou seja, ter organização em tudo, estar no meu lugar, né, numa ordem, Deus no lugar dele e eu no meu lugar, e com as pessoas, né, que eu lido. Governo, que é o governar sobre as minhas atitudes. Cabe a mim escolher o que eu vou comer, escolher o que eu vou estudar, escolher o que eu vou fazer, o que eu vou pensar. E simplicidade, parar de trazer muita desculpa, muita complexidade para o que eu vou fazer, para que eu não procrastine. As coisas não precisam ser complexas. Muitas vezes o mais simples é até mais difícil de fazer. Porque se você coloca muita complexidade, você tem a desculpa de não estar fazendo porque é muito complexo de fazer. E isso foi se encaixando de uma forma extraordinária dentro da minha vida. E para a gente finalizar, né, essa é a tarefa que você vai fazer hoje, fazer uma retrospectiva da sua vida e listar quais foram os momentos que você viu o agir de Deus e qual é daqui para frente, né, qual é a área específica da sua vida que você sente que você precisa de um romper, de um direcionamento, que você precisa sair desse prego que você está sentada, que está te incomodando. E você precisa entregar na mão de Deus e você vai fazer. Olha, eu vou fazer isso aqui. Eu vou agir. Aqui é onde está o meu fazer. Eu consigo ir até aqui. E você descansar. Entregar nas mãos de Deus. Para que Ele possa agir. É assim como quando eu criei a comunidade. Eu falei, Deus, eu não sei se é isso. Eu não sei. E Deus falou, faça apenas o que eu estou te orientando, que é, o que eu podia fazer naquele momento? Era abrir aquele produto, fazer uma oferta e a gente trazer as pessoas para a comunidade. Dentro do conhecimento que eu tinha. E Deus foi dando cada instrução. Dentro do café nós fechamos 10 mulheres, hoje já somos 32 mulheres. E hoje Ele me trouxe esse direcionamento também, que nós estamos completando 6 meses de comunidade, para trazer essa condição especial para você e uma amiga segura a outra, para as duas entrarem num investimento único, né? Duas amigas por um investimento. Por quê? Porque esse projeto ele tem algo maior. Quando uma mulher ela se posiciona, ela sabe que ela tem um chamado, ela se posiciona, ela vai ser bombardeada. E se você está sozinha, você não consegue seguir. Então, por isso que é essa comunidade, esse grupo de pessoas. É onde você se apoia, é onde você ora junto, é onde você se encontra e começa a estudar, a curar, a se entender, a se desafiar, a discernir o que é seu, o que é de Deus, até onde você vai e quando você começa a deixar Deus agir na sua vida. Como você se posiciona de uma forma madura. Porque quantas mulheres eu percebo hoje que só não conseguem avançar, e eu também, né, já fui essa pessoa assim, só não consegue avançar mais de resultado pelo nível de maturidade. O nível de como você está lidando com as suas questões. Muitas vezes não é sobre a estratégia que você não sabe. É você não estar aplicando a estratégia que você sabe. E aí você fala, não, eu vou só aplicar. Aí passa um mês, você não aplica. Aí passa 2, você não aplica.
Então esse é um ambiente, tanto da comunidade também, né, do nosso processo de mentoria, mas a comunidade é a nossa base emocional de cuidado para a mulher, que é para você permanecer naquilo que você sabe muitas vezes que tem que fazer. Mas você não faz. Você começa e distrai e desiste. Essa postura de você saber quais são os projetos que você tem que entrar, quais que você tem que sair, do que você tem que falar não. E manter o governo sobre a sua vida, manter a ordem, o cuidado com a sua casa, o cuidado com a sua família. Como lidar com essas bolhas de insegurança, porque eu vejo a insegurança como uma bolha. Cada momento que você vai romper, você vai ser afetada pela insegurança, porque você não sabe, será que eu vou? É um novo patamar, vai ter a insegurança. Mas quando você está fortalecida com a sua base espiritual, emocional, sem deixar que as suas feridas, porque você não é a rejeição que grita quando você vai vender e uma pessoa fala que não quer comprar de você. Você não é a humilhação quando você vê uma pessoa que está a passos à frente de você ou está faturando mais do que você e você se compara. Você não é a culpa pelo que fizeram com você. Por isso que a gente trabalha muito esse perdão e essa permissão de Deus, dos seus pais, de você mesmo. A cura da criança para você tomar posse de uma adulta que sabe o que tem que fazer, mas não é a executora que faz tudo no braço. Eu faço o que tem que fazer, eu organizo o que eu tenho que organizar, mas eu também descanso, eu também entrego nas mãos de Deus aquilo que tem que entregar. Quero saber se fez sentido para vocês. Comentem aqui embaixo. Eu tinha colocado aqui, vou colocar de novo. Comenta aqui embaixo, MC, vou colocar aqui, comente, MC27. O que vai acontecer com você comentando aqui? Você vai entrar num grupo, tá? Que é um grupo gratuito, que é o nosso grupo de WhatsApp, Momento Íntimo com Deus. Lá dentro desse grupo, você vai receber a nossa tarefa, né, de hoje. Você vai receber o devocional Momento Íntimo com Deus, que tem todos os devocionais dos 31 dias de Provérbios, tá? Para você acompanhar também com a gente toda semana aqui. E você vai ser avisada das nossas lives, tá? Que fica gravada aqui no Instagram e também fica gravada no YouTube, tá? Se você quer entrar nesse grupo, comenta aqui MC27, que nós vamos te enviar no direct. Compartilhe essa live também com mais mulheres, se tocou no seu coração. Qual foi o insight que você teve? Quero saber o que Deus colocou no seu coração. E nós vamos orar para finalizar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, por essa live. Obrigada, Senhor, por cada vida que esteve presente. Senhor, nós somos mulheres que têm a chama queimando dentro de nós por conhecer mais de Ti, por cumprir o nosso chamado, por estar alinhado nos Teus mandamentos, por honrar tudo que o Senhor faz na nossa vida, por edificarmos a nossa casa, por prosperarmos os nossos negócios, para ter uma vida que nós possamos sermos totalmente realizadas, não só financeiramente, mas espiritualmente, mentalmente, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Então nós oramos, meu Pai, por sabedoria, por discernimento, ilumine a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa,
Ilumine, Senhor, cada mulher que passar por aqui, entregando, meu Pai, uma nova unção de coragem, eliminando, meu Pai, e caindo por terra tudo aquilo que está aprendendo, todo o medo, toda a insegurança, toda a comparação, a procrastinação, as dores, os traumas, a vergonha, o medo de ser rejeitada, de ser humilhada, de ser abandonada, de ser ferida, de não achar que é boa o suficiente. Elimine tudo, Senhor, que está impedindo essa mulher de ver o quão grandioso é o chamado dela, para que ela cumpra aquilo que o Senhor a entregou e ela mude não só a vida dela, mas que ela mude uma geração. Uma geração que vai também honrar o Senhor. Nós oramos, meu Pai, por sabedoria e nós te agradecemos por sempre nos ouvir, por nos amar, por nos dar novas chances. Obrigada, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um beijo, fiquem com Deus.